Meus amigos, muito boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente falando com vocês. Hoje a gente está na última terça-feira do mês de outubro, né? Que a gente veio falando sobre Allan Kardec, que é o mês de nascimento do nosso codificador. E hoje a gente vai falar sobre o Pentateuco, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. E para começar, eu trouxe uma prece que foi ditada pelo espírito José Silvério Horta, que está lá no primeiro livro psicografado por Chico Xavier. E eu vou pedir para a gente se concentrar no que está sendo falado, né? Nos harmonizarmos e dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a armar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Bom, então para começar, né, o nosso estudo, já que a gente vai falar do Pentateuco, a gente tem que explicar um pouquinho de como surgiu a doutrina, né? Então, o que é a doutrina espírita, primeiro? A doutrina espírita, ela tem uma data de nascimento. Uma data de nascimento. Ela nasceu em 18 de abril de 1857 e foi junto com o lançamento, no momento do lançamento do Livro dos Espíritos. E se a gente parar para pensar um pouquinho, 18 de abril de 1857 não tem tanto tempo assim. Comparada a outras crenças que existem, outras doutrinas que existem, a doutrina espírita ela é praticamente um bebê, não é isso? Pega as religiões antigas que tem, quantos mil anos que elas têm, né? Então a doutrina espírita ela é praticamente um bebê. E ela tem os aspectos dela, as bases, que Kardec chama de as bases fundamentais da doutrina espírita. E essas bases são assim, Kardec ele usou o método científico para chegar até a doutrina espírita. Nas palestras anteriores, a gente veio vendo isso, né? Alguns expositores falaram sobre isso. Então, as bases da doutrina espírita, tirada pelo método científico ali, pela análise de Kardec, usando o método científico, ele conseguiu fundamentar em 5 bases, em 5 aspectos que a doutrina tem, que começa com a existência de Deus, nós cremos na existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, nós vamos voltar várias vezes, vamos reencarnar, né? E a pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é exclusividade. Existem espíritos em outros mundos. Esse é o aspecto científico da doutrina, as bases que ela fundamentou. E a gente tem também o aspecto filosófico. E o aspecto filosófico, ela muda. Por que tem esse aspecto? O que é esse aspecto?
ele muda o nosso modo de ver o mundo e acaba respondendo questões que, desde nossa antiguidade, nós sempre fizemos. E aí a gente vai encontrar na doutrina resposta de onde vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui nesse mundo. Nós vamos encontrar nesse aspecto filosófico todas essas respostas. E também tem o aspecto religioso. Mas aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre as religiões que existem. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, que é um livrinho à parte, ele vai explicar que a doutrina espírita ela é ciência e filosofia e tem consequências religiosas. E depois, lá na Gênese, lá no final da Gênese, ele vai falar que é uma religião, mas não uma religião como a gente entende. Por que ele faz isso? Ele diferencia. Como é que é uma religião hoje, né? A gente tem os representantes da religião, a gente tem rituais, a gente tem os representantes mesmo. Tem religião que tem padre, tem religião que tem pastor, tem religião que tem... Na doutrina espírita você não vai ter isso, você não vai ter culto a imagens, não vai ter isso. Vai ter uma pessoa falando, estudando a doutrina, todo mundo junto ali, no aspecto doutrinário. Vai ter gente estudando a parte da mediunidade, mas todas as pessoas têm os mesmos direitos ali. A pessoa que é uma pessoa muito importante dentro da sociedade pode ser uma pessoa comum na casa espírita. Vai se igualar a todos os outros que estão ali. Entendeu? Então, ela não é uma religião como a gente entende as religiões de hoje. Mas ela tem consequências religiosas porque a palavra religião vem do verbo religar. Vem da palavra religare, do latim, que significa religar a Deus. E como ela tem consequências que nos transformam em pessoas melhores, que nos levam a Deus, então ela tem consequências religiosas. Por isso que Kardec fala que tem os aspectos religiosos da doutrina. Então nós temos ciência, filosofia e religião em uma única doutrina. E aí, Kardec era um homem muito inteligente, né? Então, o cuidado que Kardec teve para não confundir as pessoas, porque a doutrina espírita, eu falei, foi criada em 1857. Se a gente se afastar um pouquinho, 1857 é pertinho, tá pertinho. Praticamente 2 existências, né, nossa. Então, ele vai falar assim, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Quer dizer, ele estava criando a doutrina, então ele não podia usar alguma palavra que já existia, para não confundir as pessoas. Então ele continua, assim exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. A gente costuma usar muitas palavras para a mesma coisa, né? Ou então uma palavra só tem um monte de significado. Também tem isso, acontece muito. Então ele observou que os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm definições bem diferentes. Então não cabia chamar a doutrina espírita de nenhum desses. E aí ele continua, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Ele está começando a explicar o que é cada termo ali que ele não quis usar. Então, qualquer pessoa que acredita em alguma coisa depois da vida, dessa vida corporal, é espiritualista. Acredita que vai ter alguma coisa depois. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos. Essa pessoa pode não acreditar na existência dos espíritos. Pode acreditar que existe alguma coisa do outro lado, mas não acredita na existência dos espíritos. Então, ele já não podia colocar como doutrina espírita isso aí. E também a pessoa pode não acreditar nas comunicações, que vai ser com uma consequência, né? E aí ele fala que em vez das palavras espiritual, espiritualismo, né,
ele vai usar o termo. Aí a gente já pode responder para as pessoas quando a gente estiver conversando com alguém e alguém perguntar se você é kardecista, se você é macumbeiro. Sempre tem esse tipo de pergunta quando as pessoas não estudaram essa parte ainda. Então, quando perguntarem, nós não somos nada disso. Nós somos espíritas ou espiritistas. Foi o termo que Kardec colocou logo lá na introdução do Livro dos Espíritos. E aí, como é que essa doutrina ela foi elaborada? Ela é formada por 5 livros básicos, que são justamente os livros que nós estamos estudando hoje aqui, que nós vamos falar rapidamente deles um pouquinho, que a gente chama de Pentateuco, Penta de 5, né? São 5 livros. Claro que Kardec escreveu muitas outras obras. Kardec tem 23 volumes publicados, né, de outras obras. Tem a Revista Espírita, tem outros livrinhos pequenininhos que serviram de auxiliares. Depois eles acabaram entrando nos outros livros. Então, no Pentateuco, tem a doutrina nasce com o Livro dos Espíritos, em 1857, e aí toda a doutrina ela está contida nesse livro. Os outros livros vão sair dele, como se fosse uma continuação de alguma parte dele. Então, os outros livros eles são desenvolvidos das partes que existem no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele é formado de perguntas e respostas, porque na época era a forma mais didática. E até hoje ainda é a forma mais didática que a gente tem. De forma que a gente pega uma pergunta e uma resposta e dali a gente pode desenvolver muitos outros temas. Eu já vi palestrante que pegou 2 frases do Livro dos Espíritos e falou durante 2 horas, entendeu? Então, essas perguntas e respostas, elas estão compactadas. Os espíritos explicam, respondem, mas a gente precisa desenvolvê-las. Então, esse foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Já em 1861, Kardec publicou o Livro dos Médiuns. O que estava acontecendo? Com a publicação do Livro dos Espíritos, até antes um pouquinho, já existiam muitos fenômenos acontecendo. Então, quando publicou o Livro dos Espíritos, muita gente veio beber dessa fonte para saber como é que fazia para se comunicar, como é que era. Então, houve um boom, aquele boom de pessoas buscando. Então, ele lança o Livro dos Médiuns, alguns anos depois, que é de 1857 até 61, né? Então, ele escreve assim: é natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes aclarar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-las mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Geralmente, a pessoa que está passando a conhecer a mediunidade, claro que em qualquer lugar ela vai acabar tendo a chance de se comunicar com algum espírito. Mas o Livro dos Médiuns, ele vai dar um roteiro. Não é uma receita de bolo, mas ele vai te educar para você fazer as coisas no momento certo, para você saber quando é a hora de fazer, né? Ele ajuda, porque muitas pessoas vão ter medo também. Então, a gente estudando aquilo que a gente não conhece, passando a conhecer aquilo que a gente não conhece, a gente trabalha muito melhor sobre aquilo. E aí Kardec lança o Livro dos Médiuns por esse motivo. Que, imagina, na França estava acontecendo muitos fenômenos, né?
Por isso até que surge a doutrina espírita. Fenômenos ocorrendo em todos os lugares do mundo, e na França eles brincavam com os fenômenos mediúnicos, de mesa girante. Aí foram descobrindo que dava para se comunicar, que a mesa respondia. Depois foram fazendo experiências, foram vendo que dá para segurar um lápis e a mão do médium escrevia. Então, imagina a quantidade de pessoas querendo fazer isso. Aí uma pessoa lança um livro explicando isso, já dá um rumo para as pessoas, né? Então depois, 3 anos depois, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho, logo, ele vai trazer todo o conteúdo moral de Jesus. Tem pessoas que pensam que Kardec pega todo o Evangelho para explicar, todo o Novo Testamento para explicar, e não é isso. Kardec dispensa as partes que não interessam, que não estão explicando nada. Tem muita coisa ali que só fala Jesus, filho de fulano, não sei quem, né? Tem outras partes que ele andou e pisou não sei onde. Tem partes que não fazem diferença, mas ele pega o conteúdo moral e ele escreve logo lá no prefácio assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, vocês lembram na infância, na minha época tem esses desenhozinhos, tinha muito desenho, principalmente do He-Man, She-Ra, tinha uns desenhos antigos, que quando acabava, ele falava assim, a lição de hoje foi que é isso. Aí falava a lição moral. É isso que Kardec faz com o livro com o Evangelho. Ele pega as lições morais. Então, ele fala lá na introdução: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, ele está falando do Evangelho do Novo Testamento, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas, o ensino moral. E aí, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Muita gente tem falado coisas totalmente diferentes dessas 4 primeiras, né? Que são os atos da vida do Cristo, as predições, os milagres, as palavras que viraram dogmas. Mas o ensino moral, não. Esse conservou-se constantemente inatacável. E a gente vai encontrar isso muito em parábolas, principalmente. E diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ele termina o parágrafo falando isso. Então as pessoas costumam, né, como eu falei, pensar que Kardec está explicando todo o Evangelho. Não é isso. Ele só pegou essas partes mesmo. E aí vem e nessas partes ele junta a análise que os espíritos fazem daquela parte que ele separou e bota lá. Tanto que a gente vai encontrar assim, instruções dos espíritos. Geralmente, quem já conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver um trecho do Evangelho. Começa o capítulo, aí tem um trecho do Evangelho. Depois desse trecho, tem algumas mensagens falando sobre aquele trecho. E depois, para fechar o capítulo, tem uma parte que ele chama assim, instruções dos espíritos, falando sobre aquela parte, explicando, desenvolvendo aquela parte. O Evangelho segundo o Espiritismo é assim, tá? E depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele lançou em 1865, ou seja, um ano depois, certo? O Céu e o Inferno. E aí o pessoal fala, mas espírita não acredita em inferno? Não acreditamos, só o título que é esse, tá? Então ele vai falar assim, ó: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Então, as coisas que são certas é que a gente vive, a gente pensa, a gente opera e a gente morre.
Mas deixando a Terra, para onde vamos? Então, esse livro ele é muito, muito, muito interessante. Ele é pouco lido pelas pessoas, mas ele é muito interessante para a gente saber como a gente chega no plano espiritual, né? E ele vai colocar diversos casos, diversos casos de espíritos de várias mortes diferentes que eles tiveram, várias categorias de estados que eles estão. Tem espíritos felizes, tem espíritos que não estão nem felizes nem tristes, tem espíritos que estão muito infelizes, sofredores, e a gente tem relato deles. Então, eu ouvia muito isso na minha infância, quando eu comecei a frequentar o centro, a participar da mocidade, e falava para as pessoas que eu era espírita. Eu não acredito nisso não, as pessoas vinham falar para mim, né? Eu não acredito nisso não. Ninguém nunca voltou para contar, mas aí que tá. Voltou sim, tá lá no livro Céu e Inferno, é só falar isso. Voltou para contar, e tem gente que está muito feliz, tem gente que está sofrendo muito, tem gente que está triste. Mostra como estão os espíritos daqueles que suicidaram-se, mostra daqueles que não fizeram nada, que não trabalharam nem para o bem nem para o mal, mostra o arrependimento, mas todos eles a gente vai ver que eles se sentem muito bem quando nós fazemos prece para eles. Isso é muito interessante no livro. A gente pode fazer prece para qualquer espírito, e isso ajuda muito a eles. Tá bom? Então, ele responde isso. Para onde nós vamos? O que seremos depois da morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Né? Então, ele vai desenvolver isso. Para sempre ou nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se acaba? Entendeu? Isso aí é altamente filosófico, e ele responde, e ele pega as informações dos próprios espíritos que voltam para dar o seu testemunho ali. E aí depois, em 1868, ele vai lançar a Gênese. Se o Céu e o Inferno já não é muito lido, a Gênese é menos ainda. Vou falar a verdade, a Gênese é menos lida ainda. Poucas pessoas leem esse livro, a Gênese. E a Gênese, ele vai escrever assim, ó: esta obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Então, por aí a gente já está vendo mais ou menos o que a gente vai encontrar nessa obra. Conforme seu título indica, tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados. Então, a Gênese, ela se divide em 3 partes. Nós vamos encontrar 3 partes nesse livro. Na primeira parte, Kardec vai falar sobre a formação dos mundos, como eles se formaram, a formação dos seres vivos, como é que começou a vida na Terra. E é muito interessante que um livro escrito em 1868, nesse livro a gente vê coisas que agora que a ciência vem concordar com o Espiritismo, vem confirmar o que o Espiritismo já falava. E é muito interessante, vale a pena a gente ir lá e pegar para ler esse livro. Lembrando que todas as obras básicas, todos esses livros que eu estou citando, a gente pode baixar gratuitamente do site da Federação Espírita Brasileira. É só procurar lá que vocês baixam, tá? Na segunda parte da Gênese, ela vai falar sobre os milagres que Jesus fez. E é muito, muito interessante que ele vai explicar como a doutrina espírita vê como é que se processa esses milagres. E Kardec não está tirando isso da cabeça dele. Kardec está pegando, coletando informações dos espíritos que estão explicando para ele. Então ele vai explicar, à luz da doutrina espírita, como esses milagres são realizados por Jesus. Vai explicar até o termo milagre mesmo, que a gente às vezes pensa que milagre é uma coisa que está contrariando uma lei de Deus. Uma coisa que... milagrosa é uma coisa que contrariou uma lei de Deus. E não é.
A gente vai ver que até Jesus mesmo falou, eu não vim destruir a lei. As coisas que Jesus faz, que Jesus fez, todas elas nós poderemos fazer um dia também, quando a gente dominar todo o nosso desenvolvimento espiritual. Jesus fala, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Isso está lá no Evangelho. Então, Kardec vai explicar, à luz da doutrina espírita, todos esses milagres. E depois, na parte terceira, ele vai explicar também sobre como e por que existem previsões, pressentimentos, né? Essas coisas que as pessoas sentem. Ele vai explicar isso também. Então, a doutrina espírita, se a gente pegar lá do primeiro, do Livro dos Espíritos, e pegar o último, a Gênese, se nós viermos lendo todos eles, a gente vai ter resposta, com certeza, para muitas das nossas questões. Todos nós, como seres humanos, nós temos nossas dúvidas. Nós temos alguma coisa em nossa cabeça que a gente começa a questionar assim, pô, mas como é que deve ser isso? Como é que deve ser aquilo? Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, foi meu irmão chegou em casa com o Livro dos Espíritos, e aí eu falei, isso é palhaçada, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí vi que era um livrinho de perguntas e respostas. Tem toda uma introdução, tem toda uma explicação inicial de como foi criada, mas começa nas perguntas e respostas. Eu fui lá, e a primeira pergunta, que é Deus? Aí eu, eu gostaria de saber o que é Deus. E comecei lá, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí daquela pergunta ele vai desdobrando, desenvolvendo, perguntando. Eu sei que eu li a metade do livro num dia. E o livro tem 1019 perguntas, ainda tem umas outras que tem A, B, C. Então tem bastante coisa para a gente ler. E aí você acaba lendo as outras coisas, porque você começa a ver a descobrir que você tem outras dúvidas. Coisas que você não tinha pensado. E você começa a querer buscar o conhecimento. Isso tem muito a ver com a filosofia também, né? A filosofia significa amor à sabedoria. Então, você começa a querer buscar conhecimento, você começa a querer falar sobre aquilo, você começa a estudar. E as casas espíritas, elas dão grandes oportunidades para a gente estudar. Porque, como não é uma religião, não tem que fazer um curso para ser expositor, você só precisa estar frequentando a casa e se dedicar ao estudo, para você chegar lá na frente e dar uma palestra. Então, as casas espíritas oferecem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que vai estudar tudo isso que eu falei. Tem as palestras públicas, que também vão abraçar muito do Evangelho, muito do céu e inferno, da Gênese, dependendo dos temas, né? Então, as casas espíritas oferecem. Está lá só para a gente estudar. Tá bom? A nossa casa oferece, mesmo nesse período de pandemia, a gente tem os nossos cursos, continuam os nossos estudos sistematizados. Toda segunda-feira, ontem teve, e quem quiser participar, é só manda uma mensagem, entre em contato, vai descobrir uma forma de participar, tá bom? E aí, depois que eu falei do Pentateuco, né, todas as 5 obras de Kardec ali, qual o objetivo, né, da doutrina espírita? Então, eu peguei um trechinho também que Kardec fala, que ele vai falar assim, ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. O bem tem o objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro,
forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita: nos transformar em homem de bem, nos tornar pessoas melhores. Eu não tenho que me incomodar por que fulano não é melhor, eu tenho que me incomodar por que eu não me melhoro. Eu me melhorando, você se melhorando, aquele outro se melhorando, todo mundo vai ganhar. Uma hora vai estar todo mundo melhorado. Então ela serve para o presente e para o futuro. Porque no futuro, quem vai estar na Terra aqui no futuro? Nós vamos estar reencarnados. Pode não ser mais Pablo, mas eu vou estar em outro corpo. Pode não ser mais fulano, mas vai estar. Então, ela quer nos transformar em homens de bem. E só nós mesmos temos a ganhar com isso. Nós teremos as dificuldades, porque o mundo é de provas e de expiações. O mundo está em transição, mas a transição principal começa em nós. Nós é que temos que mudar. Eu peguei para encerrar uma mensagem de Emmanuel, ditada por Emmanuel para Chico Xavier, que se chama Aceita a Correção. Ela está lá no livro Fonte Viva e começa assim: e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está esse trechinho de Paulo, na carta aos Hebreus 12:11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resultam sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou ministrada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor é o obstáculo, o trabalho e a luta. São recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, meus amigos, que possamos sempre aproveitar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de estar reunidos em coração, em pensamento, e agradecer a Jesus por nos fazer de ferramentas, mesmo que imperfeitas, para o progresso de muitos e de nós mesmos. Que a doutrina espírita possa acalmar nossos corações. Em cada um de seus livros encontraremos muitas respostas. Obrigado, amigos espirituais que sempre estiveram conosco. Que assim seja. Até mais, pessoal.